Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Como eu disse, os irmãos tiverem prestado atenção, vocês vão perceberam que a irmã na sua oração citou esses versículos, confirmando a palavra do Senhor. E como eu já disse, foi passado para a gente que hoje é um culto com a palavra direcionada para a família. E eu li aqui nesse Salmo 127, porque todos nós já ouvimos falar que o Salmo 128 é o Salmo da família. Amém? Quantos já ouviram falar isso aí? Amém. Interessante que eu estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu percebi que o Salmo 128 realmente é um Salmo da família, mas o Salmo 128, na verdade, ele começa no Salmo 127. No Salmo 127, apesar de ser dois salmos diferentes, porque vocês sabem que a Bíblia, na verdade, ela é uma biblioteca, composta por 66 livros, escrito por aproximadamente 40 autores diferentes, por um espaço de tempo aproximado de 1.600 anos, mais ou menos. E é tão interessante que o mesmo Espírito Santo que usou os autores para escrever essa Bíblia, também usou as pessoas que compilaram, ou seja, colocaram todos esses livros em um só livro, que é a Bíblia que nós conhecemos. E a Bíblia, caso alguém não saiba, ela não é feita em ordem cronológica, ela é dividida em seções. Os primeiros 5 livros são conhecidos como Pentateuco. Depois você vai ter ali os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, dos reis, das lutas, das batalhas. Vai ter os livros poéticos, entre os quais está o livro de Salmos. Vai ter os livros dos profetas maiores, menores, fechando o cano da antiga aliança, do Antigo Testamento. O Novo Testamento vai começar com os evangelhos, que contam a história de Jesus. Livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Epístolas paulinas, epístolas gerais, e vai fechar com Apocalipse. E é interessante que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi dividida entre capítulos e versículos. Isso foi feito só posteriormente, poucos séculos atrás. E é tão interessante que o livro de Salmos, que tem 150 salmos, ele é como se fosse uma harpa cristã da Assembleia de Deus. Era como se fosse o inário ali do povo de Israel, que eles pegavam esses salmos em ocasiões específicas e louvavam na sua língua original, que era o hebraico. Sendo assim, cada salmo é como se fosse um hino da harpa, como eu disse. Então, cada salmo é um assunto diferente. Mas o mesmo Espírito Santo, como eu disse, que inspirou os autores, inspirou também as pessoas que compilaram a Bíblia para colocar o Salmo 127 em seguida do Salmo 128. No Salmo 128, que é conhecido como Salmo da Família, ele vai ter a sua base no Salmo 127, isso é poderoso. No Salmo 127, os 2 versículos vão falar exatamente do começo da família, que é o casamento, a união entre o homem e a mulher. Depois, no final, os outros versículos do Salmo vai falar sobre a chegada dos filhos. No Salmo 128, ele vai falar o papel do homem, o papel da mulher, como criar os filhos e a chegada dos netos. E hoje eu quero conversar aqui com vocês um pouquinho desses 2 primeiros versículos, do Salmo 127, que é a base da família, porque a família é o homem e a mulher. Se não tiver filho, mesmo assim é família. É o homem e a mulher que formam a família. Glórias a Deus. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aí. Nós lemos aqui, como a irmã orou, os 2 primeiros versículos que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que a gente entende isso aqui? O esforço do homem, sem a graça de Deus, não vale nada. É mesmo. É em vão.
é só frustração. Por isso, irmãos, que tudo quando a gente vai fazer, a gente tem que convidar Jesus. Não é assim que o Salmo diz? Consagra os teus planos ao Senhor e você vai ser bem sucedido. E por que hoje vários casamentos já terminam no início? Porque as pessoas insistem, como a pastora falou aqui no começo do culto, em querer fazer do seu jeito e fazer do jeito que Deus ensina. Vamos pegar esse exemplo da casa em primeira mão, uma casa normal, onde, como a minha que eu moro, como a sua que você mora. Para edificar uma casa normal, você vai precisar de um engenheiro para fazer a planta, você vai precisar de um pedreiro e de um ajudante de pedreiro, né, que a gente chama de servente. Imagina só que o engenheiro é Deus, o pedreiro é o homem, o ajudante de pedreiro é a mulher. E Deus entrega a planta dessa casa que simboliza o casamento para o pedreiro, né, que é o homem, que é o líder, para ele, juntamente com a mulher, que é a ajudante, edificar a casa que simboliza o casamento. Aí imagina só, o pedreiro fala assim, beleza, vamos começar a casa. Aí ele chama lá a sua ajudante, e aí vai começar na segunda-feira, acorda de noite ainda, como diz o Salmo aqui. E aí trabalha firme, come rapidão na hora do almoço, nem lancha, não toma café da manhã, e trabalha até de noite. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eles já fizeram muita coisa. Já cavaram os alicerces, já fizeram ali o alicerce, já levantaram um tanto de parede, já fizeram muito serviço, eles estão ali todos empolgados, pensando assim, agora o engenheiro vai chegar, já vai pagar o dinheiro da semana, porque geralmente no final de semana o pedreiro e o servente recebem, e aí o engenheiro chega lá e vai dar uma olhada. Aí ele olha a planta da casa e olha lá, fala assim, uai, mas essa parede aqui está errada, essa sala aqui está fora da medida. Aí ele vai andando assim, uai, mas você cavou quantos centímetros aqui, essa viga aqui para o fundo? Ah, 80 centímetros. Não, mas a planta aqui está falando aqui que é 2 metros. E aí ele fala assim, uai, e essa janela aqui, o engenheiro, nesse lugar aqui? Não é aqui que eu mandei falar? Olha aqui a planta que simboliza a Bíblia, os irmãos estão entendendo? Amém? Aí ele fala assim, mas eu pensei que aí ia dar certo. O engenheiro fala assim, não, faz o seguinte, pode desmanchar isso aí tudo. Está tudo errado, não vai dar certo isso aí. Pensa a frustração para esse pedreiro. Pensa a frustração para esse servente. Trabalhou a semana inteira em vão. E assim, irmão, alegoricamente, tem sido muitos casamentos. O marido sai e trabalha feito um louco. A mulher sai e trabalha feito uma louca. Os filhos ficam na mão da avó, ficam na mão da creche, e daquela correria louca, e esquecem de tirar tempo para examinar a planta da casa, para examinar a Bíblia. E aí é só fadiga, é só cansaço, trabalho em vão, pensando que vai receber uma boa grana por ter trabalhado muito, uma boa recompensa, que para nós aqui simboliza a felicidade, a satisfação, mas, na verdade, as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa maneira. Foi o que a irmã falou também aqui, confirmando essa palavra. Glórias a Deus. Não podemos edificar nossas casas, ou seja, o nosso casamento, ou nossas famílias, desprezando as orientações de Deus. Eu fiz aqui um paralelo com 6 orientações de Deus para o casamento, tem muito mais, eu separei 6, as orientações de Deus, e paralelamente eu coloquei aqui como muitas famílias modernas estão fazendo. E como eu disse aqui para vocês no começo, eu vou ser claro, não vou fugir da responsabilidade de falar com clareza as coisas, as verdades bíblicas, porque como eu disse aqui, o inimigo não tem vergonha de falar suas mentiras. Então nós temos que ter coragem de falar as verdades. Amém? Primeira orientação para um casamento
feito da vontade de Deus. O casamento, o que a Bíblia fala assim, ó, o homem vai se unir à sua mulher. Aqui é a primeira verdade. Casamento é macho e fêmea. Casamento é homem e mulher. Isso é a primeira orientação de Deus. E hoje, irmãos, o espírito de Jezabel, que quer calar os profetas, ele quer às vezes deixar a gente assim com receio. Isso aí vai dar processo. Isso aí vai dar problema. Não, irmãos, o que Deus falou, irmão, está falado. Eu não escrevi a Bíblia. Você não escreveu a Bíblia. Nós temos duas opções. Ou nós seguimos as orientações de Deus e vamos trabalhar sim, edificar sim, mas Deus que vai dar graça para ter vitória. Amém. Ou nós edificamos a nossa casa sobre a areia. Ouvimos a palavra e não praticamos. Mas sabendo que grande vai ser a ruína. E hoje muitos casamentos estão desprezando essa primeira orientação de Deus. Já não bastasse casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, agora já tem casamento de homem com animal, de mulher com animal. Já tem aí esses LGBT que mais não sei das quantas, que se diz que se um camarada disser, não, esse aqui é o amor da minha vida, vai casar até com um objeto. Isso, irmãos, é inaceitável. Não adianta o pedreiro querer chegar lá e falar assim, eu vou construir esse prédio aqui do meu jeito. Se não fizer do jeito do engenheiro, vai dar problema. Mesmo que construa, você vê aí de vez em quando a televisão, uma hora cai, uma hora dá problema. Então nós temos, irmãos, que ter a seguinte consciência. Eu falo muito isso para minha esposa. Aonde a Bíblia fala, nós temos que calar. É verdade. Com Deus ou é tudo ou é nada. É mesmo. Aleluia. Os grandes avivamentos da história ocorreram quando homens e mulheres tiveram coragem de levar a Bíblia a sério. Aleluias. Segunda orientação de Deus para o casamento: deixará pai e mãe. O que significa isso aqui? Ser independente. O homem que pretende casar, ele tem que ser macho para falar assim, eu vou trabalhar, nem que seja de servente, mas eu vou sustentar minha família. Amém. A mulher que pretende casar tem que ser de atitude para saber pelo menos fazer uma comida, limpar uma casa, fazer alguma coisa. Hoje o que a gente vê? Muitos casamentos, pessoas adultas na idade, mas crianças no procedimento. Eu falo assim, irmãos, porque eu fui criado dessa forma. Eu não nasci num lar evangélico, e meu pai morreu, ainda era criança, e minha mãe, eu com mais de 20 anos, ela colocava comida no prato para mim. Nunca lavei um prato na casa da minha mãe, criado com mãe e com vó. Nunca lavei uma coisa, nunca fiz nada. Irmãos, se não fosse eu me sujeitar à palavra de Deus, e minha mulher ter sido sábia no começo do nosso casamento, eu teria perdido a minha família logo no começo. Então, irmãos, deixará pai e mãe. Isso aqui é o seguinte: para uma pessoa querer casar, ela tem que ser independente, tem que correr atrás, tem que ter, como diz aí o goiano, sangue nos olhos, para correr atrás de seus objetivos. Não é a mulher chegar lá, ai pai, era bom aqui, meu marido aqui, eu comia lá na sua casa lá bife, agora eu estou comendo aqui só ovo. Não, irmão, tem que resolver os problemas dentro de casa. Deixa o pai e mãe, não no sentido de esquecer, mas no sentido de ser independente. Se qualquer problema meu, eu for ir lá reclamar para minha mãe, daqui a pouco minha mãe está com raiva da minha esposa. Se qualquer problema meu, a minha esposa for lá reclamar para meu sogro, minha sogra, daqui a pouco eu não quero nem ir lá em casa me visitar. E essas verdades, irmãos, têm que ser ditas. Porque hoje nós vivemos uma geração, como eu disse, de adultos, mas crianças no proceder. Por isso, você vai numa grande festa de casamento, inclusive de crente, poucos meses depois, divorciou. Como que pode? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e que nós também tenhamos, coragem para falar assim, ó, a Bíblia está dizendo assim, eu queria fazer de outro jeito, mas
eu vou fazer do jeito dele, que eu acredito que ele sabe o que é certo. Amém? Terceira orientação de Deus para o casamento. E como eu disse aqui, vou repetir. Vou falar de forma aberta. Amém, Jesus. O casamento dos padrões de Deus, o sexo é só depois do casamento. Não existe isso. Fornicação ainda é obra da carne. E ainda leva para o inferno. Não podemos fazer vista grossa perante a nossa juventude. É fácil para o jovem? Não é. Mas Deus já deixou o Espírito Santo para isso. Quando eu namorava com a minha esposa, eu estava um dia lá em Caldas Novas, na casa da tia dela, e eu dei uma saidinha assim para o quintal. Na hora que eu estava lá abraçadinho, parecia que era um sol. O primo dela chegou e falou assim: tem espaço para o Espírito Santo aí no meio? Nós temos que ensinar isso para a nossa juventude. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. E hoje, infelizmente, as crianças mal entram na sua juventude e já começam uma vida sexual ativa. E como eu disse, não adianta a gente ter um tabu de querer falar isso aqui, porque lá na escola das crianças estão falando isso de forma errada. Então, se nós queremos ter uma família que vai ser edificada sobre a rocha, nós precisamos ter os padrões bíblicos. A cultura vai e vem, as modas vão e vêm, mas a palavra de Deus dura para sempre. Aleluias. Quarto, sexo no casamento já é um mandamento. 1 Coríntios capítulo 7. Olha para você ver como que é o diabo. O diabo luta para os nossos jovens, para as pessoas que não são casadas, praticar o sexo antes do casamento. Depois que casa, ele luta para não praticar. Quantos adultérios poderiam ser evitados se o homem cumprisse o papel dele de marido? Não deixasse a mulher dele ficar, tendo delírios quando um carteiro passa lá para entregar uma carta, quando o entregador de gás vai lá. Quantos adultérios poderiam ser evitados se a mulher cumprisse o papel dela, cumprisse o dever de casa e deixasse seu marido de barriga cheia, intimamente falando? E hoje o que acontece? Não fala mais isso na igreja. E aí o que acontece? Às vezes o camarada é crente, às vezes o camarada quer respeitar a esposa, mas ele está de uma forma subindo pelas paredes, que, como diz a Bíblia, para quem está com fome, até o amargo é doce. E ele, por estar totalmente com desejos na carne, como a Bíblia diz, está embrasado, ele acaba caindo. E o diabo acaba entrando, e vice-versa. Aleluias. Quinta orientação para o casamento: o homem é o cabeça. O governo da casa está na mão do homem. A responsabilidade de ensinar, de guiar a sua casa está na mão do homem. E isso, irmãos, não é sinal de mandar, não. Isso é sinal de quê? De responsabilidade. Na minha empresa, se eu fizer uma lambança, o dono da minha empresa não vai lá danar comigo, não. Ele vai lá na minha gerente, porque ela que é líder. Quando Adão e Eva pecou, mesmo Eva comendo primeiro, Deus não foi lá tirar satisfação com Eva, não. Foi tirar satisfação com Adão. E hoje o que acontece? Duas coisas acontecem que o homem larga, duas principais coisas que o homem larga de seu cabeça da casa. Primeiro, muitos homens não querem nem saber o que a Bíblia diz. Se ele não sabe nem para ele, irmão, como é que ele vai guiar a esposa dele? Se ele não sabe nem para ele, se ele não coloca em prática nem para ele, como é que ele vai ensinar os filhos? Um dia, eu estava andando de carro com meu filho mais velho, e passou um amigo meu da época do mundo de moto, naquelas motonas grandonas. Eu falei assim para ele assim, empina a roda aqui para meu menino ver, olha as ideias. Aí ele empinou, desceu a rua inteirinha andando de uma roda.
Aí meu menino olhou assim para mim, irmã Cida, falou assim, pode papai fazer isso aí? Aí minha cara queimou de vergonha. Aí eu falei assim, não filho, não pode não. Aí ele falou assim, mas mandar os outros fazer pode, né? Aí eu peguei e falei assim, filho, papai fez errado, coloca a mão aqui na cabeça do papai, vamos pedir perdão para Deus, vamos orar junto. Então, meus irmãos, precisamos de líder que seja líder conforme a Bíblia, cabeça conforme a Bíblia. E por que que muitos casamentos hoje não dá certo? Porque a mulher é a líder. E por que muitas mulheres são a líder? Primeira causa é isso aí, porque o marido às vezes fica dormindo de botina. Não sabe, não caça jeito de fazer o que é certo. Segundo, porque a mulher já nasceu com poder de persuasão. E muitas mulheres usam seu poder de persuasão para ir castrando o marido espiritualmente de pouco a pouco. Ela vai cercando daqui, vai cercando ali, vai cercando aqui. Daqui a pouco o marido que era para ser um leão, é um gato capado. Só fica comendo e dormindo. Então, irmãos, é sério. Por isso que os casamentos hoje não estão dando certo. Por quê? Porque não estão seguindo as orientações. Aí não adianta o marido correr para cá, a mulher correr para lá. Se o Senhor não edificar, nós vamos trabalhar à toa. E o Senhor vai edificar o nosso casamento como? Através da palavra, através das orientações. E nós estamos aqui sendo orientados na palavra. Amém? Por fim, aleluia, a sexta orientação aqui, o homem é o provedor do lar, e a mulher é aquela que cuida do lar, do esposo e dos filhos. Esse é o padrão bíblico, está no Salmo 128, se um dia nós tivermos oportunidade, nós poderemos vir aqui continuar esse estudo. O que é que acontece? Como eu disse aqui hoje, por causa do sistema capitalista, por causa do sistema que todo mundo quer ter, o marido trabalha igual um louco, a mulher trabalha igual uma louca, e no final da história, como eu disse, os filhos ficam jogados, chega de noite, está tão cansado que não tem nem animação um com o outro, e os casamentos vão terminando. Quando eu casei com a minha esposa, eu já tinha um filho, e aí nós tivemos um filho, eu e ela, e aí quando ela engravidou da Manuela, que está ali, eu disse para minha esposa, assim, agora o negócio é o seguinte, você vai sair do serviço, vai ficar em casa. E ela, não, mas eu trabalhei a vida inteira, eu sou acostumado a ter meu dinheiro. Eu falei assim, se você estivesse ganhando 100 mil reais, e o dinheiro seu desse para nós comprar fazenda, desse para nós comprar gado, desse para nós comprar caminhonete, para viver do jeito que nós estamos vivendo aqui, para mim não servia. Quanto mais para ganhar 1.000 e pouco. Nós comemos arroz com feijão aqui, mas nós vamos organizar isso aqui. Por quê? Nós saíamos para trabalhar cedo, na hora do almoço aquela correria, aquela loucura, para lavar vazia, arrumar aquele trem. Chegava e ia para a igreja, chegava em casa, irmão, morto de cansado. Nossos filhos só em mão de vó, escola. Falei, não, isso aqui não existe não. Vamos voltar para o padrão. Eu sei, irmãos, que se for motivo de não ter o que comer, tudo bem. Se for motivo, alguém já tem os filhos criados, beleza. Mas eu estou dizendo o seguinte, que o padrão bíblico é isso. O homem cuida, é o provedor do lar, o homem que coloca as coisas lá, e a mulher cuida do marido e cuida dos filhos. É isso aí. Glórias a Deus. Agora vamos, para o versículo 1, a parte B, que diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha os detalhes. O homem trabalha. Aqui não está falando que o homem não precisa trabalhar, mas é Deus que edifica. O homem vigia, o homem guarda. Mas aqui está falando assim, é o homem vigia, mas é Deus que guarda. Aqui Deus não tira a responsabilidade do homem, porém, no fritar dos ovos, quem vai garantir a vitória é Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando diz aqui se o sentinela, que o sentinela, vigiar, naquela época tinha as cidades, os irmãos bem sabem, e eles ficavam ali o sentinela num lugar alto olhando para ver se o inimigo não vinha guerrear.
Rapidamente aqui, para a gente partir para frente, o que significa isso? Se você tem condição de colocar uma cerca elétrica lá na sua casa, coloque. Se você tem condição de colocar uma câmera lá na sua casa, coloque. Se você tem condição de colocar uma concertina, ponha para guardar a sua casa. Se você tem condição de pagar aquele pessoal da motinha para passar lá e vigiar, pague. Mas saiba de uma coisa: no fritar dos ovos, quem vai te proteger é Deus. Amém? No final das contas, quem vai te guardar é Deus. Não podemos colocar a nossa confiança nisso aí. E aqui, irmãos, eu quero deixar claro: não podemos jogar tudo para cima de Deus e não podemos pensar que sem Deus nós fazemos alguma coisa. É um conjunto. O homem e a mulher trabalham, mas Deus edifica. O guarda vigia, mas Deus é quem guarda. Amém? Amém. Glórias a Deus. Versículo 2. Aleluias. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluias. Aqui o salmista faz um contraste entre o homem que teme ao Senhor, como está lá no versículo 1 do Salmo 128, e entre o homem que crê, que quer fazer do jeito dele. Ele faz um contraste entre o homem que teme o Senhor e entre aqueles que quer fazer do jeito dele. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte, como eu já disse aqui na introdução da mensagem: o camarada querer levantar cedo, trabalhar, correr para lá, correr para cá, a Bíblia chama isso de inútil. É inútil levantar de madrugada, é inútil repousar à tarde, é inútil comer o pão, né, que penosamente granjeaste. Ou seja, quando ele vai falar assim, comer o pão aqui, fala de alimento. Alimento fala de quê? De satisfação. Hoje o que a gente mais vê é pessoas com muita coisa material e insatisfeita. Por que é insatisfeito? Porque não está seguindo as regras de Deus. Eu fui lá em Uberlândia, na casa do meu tio, um tempo desse atrás, e ele tem um amigo lá, um grande empresário, e nós fomos lá, eu, minha família, minha esposa e meus filhos. A casa do camarada é um sobrado, 2 andares, e aí nós chegou lá, tinha uma piscina lá no 2º andar, irmão divino, de água quente, capaz que ela dá mais que tudo aqui lá naquela porta lá, capaz que ela dá dessa parede lá, no 2º andar da casa do cara, água quente, um ofurô, uma área de churrasqueira, camarada rico, os filhos já passou em várias faculdades, tudo com depressão, tudo já tentou suicídio, passa numa faculdade, começa a trabalhar, não quer saber de morrer. Por quê? Porque quando a pessoa está edificando, quando a pessoa está correndo atrás sem observar os mandamentos de Deus, ele come, mas não se satisfaz. Ele possui, mas não tem prazer. Eu conversei com um grande amigo meu, que ele comprou uma caminhonete. No 2º dia que ele tinha comprado a caminhonete, eu fui lá no serviço dele, ele falou assim, meu sonho era comprar uma caminhonete. Comprei essa caminhonete aí, se eu vender ela hoje, eu estou satisfeito. Olha só, irmãos. A pessoa até possui as coisas, mas não satisfaz. Por quê? Porque está querendo fazer do jeito dele. E a Bíblia vai dizer que é inútil isso aí, a pessoa querer fazer do jeito dele. E a Bíblia vai fazer o seguinte contraste, né? Que aqueles que fazem do jeito de Deus, ele está dormindo e Deus está abençoando, está dando pão. Aleluia, Deus. Mas é bom explicar, contextualizar isso aqui, porque senão o preguiçoso vai escutar isso aqui e vai pensar assim, vou dormir lá a tarde inteira. Como que era na época de Israel aqui isso aqui? Em sua grande maioria, ou eles tinham rebanhos de ovelhas, ou eles tinham plantação de vinha, né, que era de uva, ou oliveira, ou figos. Ou seja, ou era agricultura, ou era pecuária. E o que ele está falando? O seguinte: o camarada que teme ao Senhor, que faz de acordo com a vontade dele, ele levanta cedo, trabalha, passa o dia dele, na hora que ele chega em casa que ele está dormindo, Deus vai lá e engorda as ovelhinhas dele. Deus vai lá e faz crescer a lã, para ele tirar, para ele fazer roupa.
Deus vai lá e faz brotar uns cachos bonitos de uva, trazendo para nós. Aquele que confia no Senhor, como um irmão divino acorda para trabalhar, Deus já foi lá e preparou o dinheiro para o associado da empresa dele pagar o dinheiro para ele. Já livrou ele para ele não entrar num acidente. Já livrou ele para ele não ser assaltado. Já livrou ele de um mal acontecer. É assim, irmãos, que Deus quer. Mas o negócio é que a gente quer ser cabeçudo, quer fazer as coisas do nosso jeito, e isso não dá certo. Aleluias. Então, é tão interessante essas coisas aqui de comer o pão e não satisfazer, porque se você for analisar, irmãos, se você for analisar, hoje, um homem de classe média tem muito mais conforto do que Salomão, que com toda a sua glória, que foi talvez um dos homens mais ricos do mundo, teve. Hoje uma pessoa de classe média tem acesso a que Salomão com toda a sua riqueza não teve. Exemplo, Salomão lá no Oriente Médio, o dia que estava um calorão, ele não tinha jeito de entrar para dentro de casa e ligar um ar-condicionado. E hoje uma pessoa de classe média tem condição disso. Salomão, se ele tivesse os dentes tortos, ele não tinha como ir lá num dentista e colocar um aparelho para arrumar. Hoje uma pessoa pobre vai ali e põe. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos muita coisa à nossa disposição, porém nós não somos satisfeitos, como a irmã mesmo disse. Não somos agradecidos, não temos satisfação. Por que nós somos insatisfeitos? Porque nós estamos fazendo muitas vezes fora daquilo que Deus planejou. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero encerrar aqui essa mensagem dizendo, quando a gente vai olhar para a geração dos nossos bisavós, dos nossos avós, eles não tinham internet, eles não tinham energia elétrica. Sem energia elétrica não tinha jeito de ter um chuveiro de água quente. Pensa na época da chuva, naquela época o tanque chovia, tanto que era complicado para tomar um banho. Tinha que ir lá esquentar uma lata de água, tomar um banho na bacia. Muitas vezes carregava uma lata de água longe para fazer isso. Se matasse um porco, um negócio, não tinha geladeira para colocar. Era complicado para eles. Eles não tinham uma máquina de lavar roupa igual as irmãs têm hoje. Tinha que lavar no corvo. Eu era menino, lembro aqui no panelão aqui, ó, o povo tudo indo ali lavar roupa, que tanto de mulher batendo roupa ali naquele corvo ali. Eles não tinham, né, os confortos que a gente tem hoje. Não tinha, quem morava na fazenda na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, preso vir na cidade fazer compra. Tinha gente que andava 2 dias para vir, 2 dias para voltar de carro de boi, para levar as compras. Mas você não tem relatos de pessoa com síndrome do pânico. Verdade. Você não tem relato desse com ansiedade. Você não tem relato desse com depressão. Suicídio era raro naquela época. Por que isso? Porque mesmo sem eles saber a Bíblia, porque mesmo sem eles ter um pastor para ensinar eles, o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, o que os obreiros ensinam aqui para vocês todos os cultos, eles viviam esses princípios. E eles viviam esses princípios mesmo sem conhecer a Bíblia, e eles tinham as bênçãos. Eles não tinham condição, a minha avó conta que para roupa era o seguinte, ia lá, comprava um pano só e fazia roupa para aquele tanto de menino. O sapato ia passando de um pé do outro, do filho mais velho para o outro. Tinha o básico, o dente apodrecia lá arrancando tudo, e o povo ainda era satisfeito. Por quê? Porque quando a pessoa vive os princípios de Deus, a pessoa é satisfeita. E como eu disse, qual que eram os princípios que eles viviam muitas vezes sem saber? Os que eu disse aqui: casamento era homem e mulher. O homem com 16 anos, com 15 anos já era um camarada independente. A mulher com 12, 13 anos já sabia fazer tudo de casa, era independente, né? Na via de regra, o sexo era só depois do casamento. Quando a pessoa ali dava uma vacilada, o pai, via de regra, fazia casar, pai da moça. Depois do casamento,
eles continuavam fazendo, cumprindo o dever de casa. Tanto é que o povo tinha 15, 20, 22 filhos. Era o prazo de sair um da barriga, já estava entrando outro. Então eles viviam os princípios, e por eles viver os princípios, né, o homem era o cabeça. A mulher não ficava querendo disputar com o homem para ver quem que era melhor. O homem cumpria, fazia as despesas de casa, a mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa. E mesmo sem eles entender os princípios da Bíblia, eles viviam os princípios e eram pessoas que, via de regra, todos morreram no primeiro casamento, em sua maioria, né? Todos tinham uma vida mais satisfeita. Agora eu encerro essa mensagem dizendo: nós temos na nossa mão a Bíblia, nós temos acesso a estudos bíblicos, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à informação. Se nós colocarmos em prática o que Deus nos ensina através da sua palavra, esquecer o que a mídia ensina, esquecer que os colegas de trabalho ensinam, quantos casamentos já foram destruídos, porque às vezes o crente, eu já vi isso, o crente está com problema de casamento, vai falar com a outra mulher no serviço, que às vezes está até de olho no marido dela. Às vezes o marido está passando um problema, em vez de conversar com o pastor, em vez de orar, vai conversar com o cara lá no serviço, o cara vai dar conselho idiota e vai perder o casamento de bobeira. Então, irmãos, eu quero encerrar, como eu disse aqui, dizendo o seguinte: aquela geração dos nossos bisavós, dos nossos avós, eles não viam o seu chamado de homem, de cabeça, de marido, de provedor, como um peso. Na sua maioria eles não via. Muitas vezes, vocês que são mais velhos aqui sabem, que às vezes nossos avós trabalhavam o dia inteirinho, debaixo de sol, debaixo de chuva, batendo passo, correndo de jaracuçu, correndo de cascavel, tomando pregada de marimbondo, de abelha, para ganhar no final do dia um cacho de banana, uma lata de banha. Era assim ou não era? Já viu essas histórias? É mesmo. Mas eu não vejo, quando eu converso com essas pessoas de idade, eles indo trabalhar com isso aí não, porque eles sabiam que aquilo ali era o propósito deles, eles nasceram para aquilo ali. E eu penso comigo que eu trabalhava ali do dia ali, eu pensava assim: não, tudo bem, estou ralando aqui, mas na hora que eu for para casa eu vou levar o sustento para os meus filhos. É verdade. Na hora que eu for para casa, eu vou para casa com a sensação de dever cumprido. As mulheres daquela época cuidavam de 15 filhos. Pensa, eu tenho 2 que moram lá em casa comigo, tem dia que eu penso assim, os vizinhos vão chamar a polícia, então esses meninos gritam e choram e faz bagunça aqui. Na época as mulheres tinham 15 filhos, cuidava dos filhos, cuidava da casa, como eu disse, sem uma máquina de lavar, sem uma água encanada, cuidava de tudo, e ainda no final da noite ainda tinha animação para tentar fazer o 16º filho. Por quê? Porque eles entendiam que eles estavam cumprindo o seu papel no casamento. E hoje eu vejo o seguinte: muitas mulheres vê o seu papel no casamento como humilhação, não vê como um propósito de Deus. Muitas mulheres vê a liderança do marido como algo humilhante. Mas é interessante, irmão divino, que no trabalho eles não acham humilhante o gerente mandar, o patrão mandar. Mas eles muitas vezes, humilhante o marido liderar. Muitos maridos saem para trabalhar, reclamam o tempo inteiro: para que eu fui casar e tal. E vê o seu papel como provedor como algo pesado. Meus irmãos, nós temos que pedir a Deus para nós ver o nosso casamento como uma bênção, como um propósito. Deus estabeleceu a família, o casamento, mais de 2.000 anos antes da igreja. A igreja foi estabelecida lá em Atos, o casamento foi estabelecido lá em Gênesis. E enquanto nós não abrir a mente, que é uma honra
poder cuidar da esposa, que é uma honra poder amar a esposa, que é uma honra poder cuidar dos filhos, que é uma honra a dona de casa lavar uma vasilha, quando ela estiver lavando uma vasilha, fala assim, eu estou glorificando a Deus porque eu estou cumprindo meu propósito. Quando ela estiver limpando a casa, eu estou glorificando a Deus porque eu estou cumprindo meu propósito. Aleluias. E agora realmente eu encerro dizendo o seguinte, eu nunca vi uma águia num chiqueiro querendo viver igual o porco. Eu nunca vi um leão num pasto querer comer capim. Porque eles sabem, mesmo sendo irracionais, para que eles nasceram. Mas eu tenho visto muito crente querendo viver conforme a cultura do mundo. Misericórdia, irmão, Deus já nos tirou de lá para ter uma mente renovada. Se desse certo lá, irmãos, os casamentos deles eram uma bênção. Então, pelo amor de Deus, não veja o seu casamento, não veja o seu propósito como um peso. Veja o seu papel de marido, o seu papel de mulher como uma bênção. E faça com alegria, porque vai haver recompensa. E a recompensa não é um salarinho de 3, 4 mil aí no final do mês, não. A recompensa é uma eternidade com Deus. Aleluia! Eu agradeço a Jesus essa oportunidade e que o Espírito Santo fale mais em seus corações. Amém? Glória a Deus, Jesus.